Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e hoje nós estamos terminando o livro de Apocalipse. Leremos 2 capítulos, os 2 últimos capítulos deste livro, o último livro da Bíblia. E o meu sentimento é que, de ter estudado esse livro quase esse ano todo, exatamente para que a gente possa entender como é o fim, para que a gente possa viver o meio de tal maneira que estejamos preparados quando esse fim vier. E que para nós não é catastrófico, para nós não é caos, para nós não é Armagedon, não é filme de Hollywood, para nós é o momento mais esperado e desejado de todo cristão. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos ler esse texto, no entendimento de que um dia isso vai acontecer e que a nossa expectativa é a expectativa do próprio apóstolo, quando ele diz: ora vem, Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 21, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado do trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, esposa do Cordeiro. E ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a santa cidade, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura e a altura não eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade
eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, e o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da vida, rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, na sua versão possa estar escrito na praça, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz de sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. Continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que ele fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras dessa profecia, deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou na sua Bíblia está: Maranata, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Glória a Deus.
Primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês, meus irmãos, que algumas coisas que vou lhe dizer aqui, talvez seja a primeira vez que você ouça. E não quer dizer que isso tenha a ver com a sua salvação, mas tem a ver com a interpretação que esse texto me traz. A interpretação que vejo nesse texto. Portanto, se você ouvir algo que não soa como você sempre ouviu, acalme o seu coração, porque isso não vai mudar a sua salvação. A sua salvação está em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, então vamos lá. O texto nos mostra a maior esperança de todos os cristãos, de todos os tempos. A nossa esperança está de que nós estaremos morando com Deus. Nós estaremos morando com Deus. E talvez você não entendeu a implicação disso. A primeira implicação é que toda dor, todo sofrimento, tudo que você hoje vive, não existirá mais. A segunda implicação é que toda maldição que Adão trouxe com a sua história a nós, será quebrada e destruída e restaurado todo o projeto de Deus. E a partir daquele momento, o Cordeiro e Deus estará sendo toda a nossa bênção e nós viveremos com Ele eternamente. E a terceira implicação é que eu e você estaremos na intimidade reconstruída por Deus para vê-lo face a face, coisa que nenhum homem viu, nem Adão antes mesmo de pecar. Eu não sei você, mas para mim, a razão de eu me tornar um pastor, a razão de um dia sair do contexto onde tinha na minha mente um conceito de vida, arrepender dos meus pecados, um dia eu ter saído da minha vida como vivia, um nojo do pecado, um desejo de viver uma vida diferenciada, o prazer e a alegria de sentir a presença de Deus. Nada mais fez sentido para mim, a não ser imaginar que um dia todo sentimento de angústia, sofrimento, dor, não existirá mais. E que esse corpo que eu habito, um corpo que está cheio das marcas do pecado, essa mente que eu tenho, que sempre é inclinada para o erro, esse desejo no meu coração pelas coisas que não glorificam o meu Deus, esse dia vai findar, porque eu serei vencido pela presença de Deus. E a presença dele vai aniquilar e destruir todo o mal que existe em mim. E eu serei como ele, verei face a face e viverei com ele para sempre. Eu não sei se você pode ter alegria maior do que essa. Eu fui do tempo onde cantávamos muito sobre o céu. Eu fui do tempo onde as riquezas do mundo nada valiam para mim. A música que a gente cantava no hino. Mas hoje, o mundo que nós vivemos, ele é quase desconexo com a ideia de céu. Quase que nós não conseguimos conceber que nossa morada última não é aqui. Quase que nós não concebemos que existe algo melhor do que cheiro de carro novo. Quase que a gente perde o conceito de que o apartamento é quase o céu. Que uma banheira é tão boa quanto as nuvens que a gente vai ter no céu. E que a música no nosso home theater é quase as músicas angelicais que os anjinhos tocarão com as harpas no céu. E nós somos rodeados de uma realidade tão prazerosa que nós começamos a esquecer que nós não somos para este mundo, como ele está, da maneira que ele está. Não é esse o nosso projeto. Jesus vem revelar no Apocalipse que existe uma nova dimensão, um novo projeto, onde nós vamos morar. E aí talvez seja a primeira coisa
que eu preciso dizer para você que a Bíblia nos revela algo interessante. Mesmo que Apocalipse foi interpretado totalmente simbólico, mas o Apocalipse 21 e 22 me leva a uma gostosa tentação de que nós não teremos esse conceito de um céu etéreo, um céu onde a gente vai para lá flutuando em nuvens, onde nossas roupinhas serão todas brancas e estaremos todos olhando numa coisa assim lúgubre, sem graça, uns anjos cantando lá, muito longe, porque é tão distante, e a gente esperando passar a eternidade. Eu me lembro que eu estava evangelizando junto com um amigo e eu comecei a falar sobre o céu, desse céu. O bêbado falou para mim, esse aí eu não quero ir não, é tão sem graça. Ele me deu um choque teológico, porque eu fiquei pensando, será mesmo que esse céu é assim? Mas olha só o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Jesus revela novos céus e nova terra, e ele revela uma cidade que desce do céu, e essa cidade que é a cidade de habitação. Nós sempre ouvimos que nós vamos morar no céu. Só que teologicamente a gente parece que a Bíblia não diz que a gente vai morar eternamente no céu. A Bíblia diz que nós vamos habitar nos novos céus e na nova terra. A Bíblia nos diz, então, que essa ideia tão distante de céu, com nuvenzinhas, não é o conceito bíblico. O conceito bíblico é que nós moraremos e habitaremos num novos céus e numa nova terra. Olha só que coisa interessante. Se nós olharmos para a história, nós vamos entender que essa ideia desse céu tão assim, tão pleroma, tão etéreo, é uma concepção grega que vem de Platão, que era o mundo das ideias. O corpo era mau, a alma era boa. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, o corpo nunca foi mau, o corpo nunca foi deixado de lado, o corpo sempre foi respeitado. Deus criou o corpo para a ressurreição. Então, o desprezo pelo corpo, essa é uma ideia da filosofia grega, mas não do cristianismo, porque o cristianismo segue a linha do judaísmo, e o judaísmo crê exatamente que Deus criou o homem. E quando ele criou o homem, ele criou um ser indivisível entre corpo e alma. E quando ele cria isso lá no Gênesis, ele descreve, Gênesis 2:7, que há uma fórmula ali. Ed Renekiewicz trata dessa fórmula. Ele diz que o corpo é feito do pó da terra, o espírito é o fôlego de vida. Essas duas coisas somadas vira o homem, o ser vivente. Então nós não somos seres viventes se temos apenas alma. E não somos seres viventes se apenas temos corpo. Ele vai dizer que corpo sem alma é defunto e alma sem corpo é fantasma. Essa dimensão não vai mudar muito na sua salvação, mas vai fazer todo sentido na palavra de Deus, quando Deus quer restaurar todas as coisas como Ele sonhou, imaginou desde o princípio. Nós não acreditamos biblicamente na imortalidade da alma, nós cremos na ressurreição do corpo. Paulo vai dizer isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, e ele vai descrever isso, mas eu quero ler apenas 3 linhas de versículo. Primeiro, versículo 26 de 1 Coríntios 15, 26, que diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque para os gregos a morte é uma amiga, porque ela nos aproxima da libertação desse corpo mau. Então, é bom que morra, é bom que a gente sofra. Por isso havia uma linha de gente, até dentro das igrejas, os gnósticos, que acreditavam plenamente no seguinte: deixe esse corpo sofrer, bata bastante nele, penitencie esse corpo, até que ele morra, para que você se liberte e vá habitar no paraíso, ou no pleroma, como eles acreditavam. Só que a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que por causa de Cristo, a obra de Cristo na cruz, o último inimigo foi a morte, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou exatamente para dizer: não há nada que me detenha.
Ele expulsou demônios para dizer que nem um demônio detém. Ele trouxe gente à vida para dizer que ele tem poder sobre a morte, sobre a vida dos outros. Ele curou pessoas para dizer que nem a doença tem poder sobre ele. Mas ele ressuscitou para dizer: a morte não é o fim, porque eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então ele promete que, além dele ressuscitar, ele é o primeiro dos que levantam. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscita primeiro, para um dia ressuscitarmos todos os corpos, para estarmos diante dele. Então, nesse grande e glorioso dia, ele vai juntar o corpo que foi ressuscitado com a alma que ficou no céu, esperando esse momento, e torna-se novamente o ser humano que ele criou. Perfeito. Perfeito. Nada escapou do plano dele. E para isso, ele vai criar os céus e a nova terra, exatamente para que haja essa habitação do homem perfeito, completo. Não só alma, nem só corpo. Porque a alma poderia habitar só apenas no céu. O corpo poderia habitar apenas na terra, e é por isso que ele restaura céus e terra, para que habite corpo e alma plenos e restaure todas as coisas. Esse é o projeto de Deus. Olha só o que diz Isaías 65, 17 e 18. Pois vejam, promessa no Velho Testamento. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão mais lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para a sua alegria. Uma promessa do Velho Testamento dizendo destes novos céus e nova terra. Talvez você está pensando exatamente nessa construção que você vive. Habitando novamente no prédio onde você mora, na casa onde você mora. Não. Não lembre disso. As coisas serão renovadas e restauradas. Olha o que diz o Novo Testamento. 2 Pedro 3, de 9 a 13. Esse texto, se a gente conseguir colocar na tela, seria interessante, Robert. 2 Pedro 3, de 9 a 13. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, Pedro vai dizer, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. Jesus não voltou ainda porque não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus se desaparecerão como um grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor. A terra e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando-se a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O texto tem algumas coisas que precisamos entender. A primeira delas é a respeito dos elementos em chama se derreterão pelo calor. A ideia é que tudo que o homem criou será purificado e limpo. E tudo aquilo que Deus criou vai ficar. Só para entender. É como se nós estivéssemos olhando para a terra e visse que tudo que o homem pôs à mão, Deus vai destruir. Mas aquilo que ele fez ficaria aqui. Nós temos uma grande dificuldade de olhar para isso, porque o nosso medo é de parecer como os testemunhos de Jeová, que acreditam que parte das pessoas morarão aqui na terra e 144 mil viverão no céu. Conhece a teologia dos TJ, né? O pessoal testemunho de Jeová. Só que veja bem, eu não estou muito preocupado onde vai ser. Você está?
eu estou preocupado o seguinte, se estou pronto para ir para lá. Mas a palavra de Deus nos dá uma ideia de que o grande propósito de Deus com a criação da terra, a recriação da terra e do céu, novos céus e nova terra, é exatamente dizer que nenhum dos planos dele são frustrados. O que ele diz lá, que Jó diz, né? Senhor, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos são frustrados. Você já pensou que quando você abre a Bíblia e lê o primeiro versículo de Gênesis, o que está escrito lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando nós olhamos para o último livro da Bíblia, para a narrativa da visão deste homem, João, o que nos leva a desejar e parece que saltar aos nossos olhos é que Deus quer unir o Novo Testamento e ligar ao Velho Testamento e dizer que com ele nada que ele pensa, que ele planeja, sai ou deixa de acontecer. Mesmo que o homem, no projeto de Deus, tenha pecado contra Deus, em Gênesis 2 e 3, narra a queda do homem. Tudo que Deus planejou para esse tempo, para essa terra e para os seus habitantes vai acontecer. Ninguém pega Deus de surpresa, ninguém deixa ele fora dos planos. Deus não olha e diz assim, agora eu não tenho o que fazer. Eu não posso mais mudar. O homem conseguiu destruir tudo que eu fiz. Não, não é isso que Apocalipse vai dizer. O Apocalipse vai dizer que ele vê novos céus e nova terra. Aliás, em Apocalipse diz um novo céu e uma nova terra. O objetivo de Deus, então, é recomeçar, é restaurar. Não é fazer algo novo, mas é transformar algo que já existe. Deus não joga nada fora. Deus não perde matéria-prima. Deus faz as coisas consertarem, restaurarem, transformarem. Não existe nada nessa vida que não tenha jeito para Deus, inclusive a terra e os céus. E aí, olha só que coisa interessante. Parece que Deus está dizendo assim, olha, o primeiro, vocês tinham essa certa liberdade, vocês cometeram os erros e por causa desse pecado de Adão, todas as coisas começaram a tomar uma proporção muito grande. E hoje a terra está como está e eu dou fim nisso tudo, mas eu quero fazer um recomeço. E parece que o recomeço de Deus é um recomeço de uma simplicidade muito grande, muito embora uma beleza muito grande. A simplicidade de recomeçar todas as coisas. Ele vai dizer de céu, de terra, de uma nova cidade, de um tabernáculo de Deus. Versículo 1 do capítulo 22 vai dizer do rio da vida. O capítulo 22, versículo 2, vai dizer da árvore da vida, com funções específicas. E ali parece que Deus está dizendo assim, sabe de uma coisa? Eu quero recriar, mas quero simplicidade. Simplicidade é o seguinte, vou dar água da vida para vocês não terem sede. Vou dar árvore da vida para vocês comerem e se alimentarem durante todo o tempo. Veja que coisa interessante, a cada mês vai ter fruto. Ou seja, nunca vai faltar o alimento nesse contexto de alimento. Veja, essas linguagens são simbólicas. Eu não posso dizer para você que vai ter uma árvore, nem vou dizer para você que tem um rio, mas eu estou dizendo para você que todas essas narrativas o Gênesis nos trazia. Lembre-se que havia duas árvores no Jardim do Éden. Uma do conhecimento do bem e do mal, que exatamente Adão e Eva provaram, e a árvore da vida, que Deus não permitiu que eles comessem, porque senão seriam eternos. Mas agora Deus pega e diz, não, agora eu estou retomando. Por quê? Porque essa vida que vocês vão viver, ela é eterna. E vocês vão alimentar dessa árvore todo o tempo. E aquilo que trazia maldição, dor, sofrimento, doenças, agora será cura para as nações. Não tem mais doença. E traz uma cidade para que haja habitação.
Olha só o que diz. Apocalipse 21, versículo 9 e 10. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a um grande monte e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A população dessa cidade, a população aqui é composta da esposa do Cordeiro. Agora, vocês viram aqui a narração das medidas dessa cidade. É lógico que isso não é literal, porque senão nós teríamos um terreno de 5 milhões de quilômetros quadrados. Você imagina só, não dá nem para conceber como ser humano. Mas o que aqui nós aprendemos é que Deus está dizendo que Ele quer habitar com o seu povo. Eu não sei como é que vai ser isso, mas eu creio que essa população é composta da Igreja de Cristo, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Por isso que o versículo 12 do capítulo 21 vai dizer: tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Nós já avaliamos aqui, já conversamos sobre o Apocalipse. Quando aparece as 12 tribos de Israel, é uma referência à igreja do Velho Testamento, os salvos do Velho Testamento. E no Novo Testamento aparece, e no versículo 14 aparece então os salvos do Novo Testamento. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, simbolizando toda a estrutura dos salvos do Novo Testamento. Igreja de Cristo, do Velho e do Novo Testamento, são os habitantes dessa cidade. Agora tem uma coisa interessante. Vai dizer que não vai ter templo nessa cidade, para a frustração de alguns que precisam do templo. E entendem que o templo, Deus está no templo e não em nós. Mas a Bíblia vai dizer que o templo de Deus, versículo 3, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso significa uma linguagem do Velho Testamento que Deus desde o começo criou céu e terra e cosmos e todas as galáxias e todo o universo. Sabe para quê? Para todo dia, de tardezinha, conversar com o homem. Já parou para pensar que Deus criou toda essa estrutura que até hoje nós não sabemos se há vida em outros planetas, em outras galáxias? Nós somos os únicos seres pensantes que a gente saiba, pelo menos. Tem uns caçadores de OVNI, mas esse é um outro detalhe. E todo esse universo, segundo a Bíblia, foi criado porque Deus queria se relacionar comigo e com você na viração do dia. Porque Ele queria ter comunhão comigo e com você. Porque Ele não precisava de comunhão, porque Ele já é comunidade, Ele já é 3. O Pai fala com o Filho fala com o Espírito fala com o Pai, e eles têm uma íntima comunhão. Mas sabe o que cria nesse conceito? Ele desce e fala assim: não. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Para a gente ter diálogo com ele. E era isso que ele fazia todos os dias. Essa vinda de Deus na terra todos os dias era uma ação de dizer que ele queria se relacionar com o homem. Queria estar com o homem, presente com o homem. Isso quer dizer a palavra tabernáculo. Tabernacular quer dizer morar, estar com, permanecer com alguém.
E o Antigo Testamento vai mostrar que Deus começa a ter esse contato com o homem, na viração do dia. O homem peca, e por isso Deus tem que tirá-lo do Éden, o afastá-lo da sua presença. Mas Deus cria a ideia do tabernáculo no deserto, onde o povo caminhava, e o tabernáculo era móvel, desmontava-se as tendas, e havia ali a presença de Deus, a Shekinah que a gente ouve, a glória de Deus. Deus estava presente com o seu povo, em forma de nuvem de noite, para que eles pudessem ter luz, em forma de nuvem de dia, para poder tapar o sol, para poder eles andarem, e à noite uma coluna de fogo para iluminar e também para aquecê-lo. A presença de Deus, ele queria estar com o povo todo o tempo, cuidando, protegendo e se relacionando com o povo. A Bíblia vai dizer que depois o homem constrói, Davi tenta construir, depois passa para o seu filho Salomão, e Salomão constrói o templo para que Deus habite, e ali a arca da aliança no meio desse povo, dizendo: eu estou presente, eu estou tabernaculando com vocês. E aí depois passa para Jesus, Jesus vem e mora temporariamente, fisicamente, Deus se encarna, tabernaculiza, sei lá, estou inventando essa, no nosso meio. E ele começa a andar no meio do povo. A Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não desisti de habitar com vocês. Eu não desisti de estar perto de vocês. Sabe por quê? Porque sem mim, nada vocês podem fazer. Então eu tenho que estar perto de vocês. Vocês serão eternamente dependentes de mim. Isso não é um problema. Eu gosto disso, porque eu quero cuidar de você. Porque eu quero te alimentar. Porque eu quero te suprir. Porque eu quero conversar com você. No momento que você estiver triste, eu quero te consolar. No momento que você estiver errando, eu quero te conduzir pelo lugar certo. Porque eu sou teu Deus. E eu quero habitar com você. E aí ele morre, é ressuscitado, vai aos céus. E o Espírito fica no seu lugar, habitando em nós, como Deus que habita em nós. Tabernaculando dentro de mim e de você. Para que um dia ele suba aos céus, e já o fez, e vai construir lugar para mim e para você, como está lá em João 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não tivesse, eu diria para vocês, eu vou preparar lugar. Para onde eu vou, eu quero que vocês vão comigo. Porque eu quero habitar com vocês, eu quero estar presente com vocês. É por isso que Deus prepara uma nova Jerusalém, que desce do céu. E aí, especulação, meus irmãos, parêntese. Alguns teólogos acreditam que o trabalho que Cristo fala, que ele trabalha até hoje, meu pai trabalha e que eu trabalho até hoje, alguns teólogos acreditam que essa construção da grande cidade, claro que tudo metáfora, né? Para que nós pudéssemos habitar. E aí, a nossa expectativa é que a partir do momento onde eu e você estivermos diante de Deus, ressurretos, corpo e alma, homem completo, regenerado pelo sangue de Cristo e glorificado pela presença de Deus, nós habitaremos com Ele por toda a eternidade. E aí nós seremos como Ele, e Ele cumpre o seu projeto que queria, ser semelhante a nós, como Ele criou. Façamos o homem à imagem e semelhança. Agora, lá no final, em Apocalipse 21 e 22, agora estes podem habitar comigo, podem estar próximo de mim, eu posso vê-los e eles podem me ver, porque agora não há mais separação, porque o pecado foi exterminado e eu posso habitar plenamente no meio deles. Outra coisa interessante, a Bíblia vai dizer que quando nós estamos aqui na terra, nós somos o templo, a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Deus habita em nós pelo seu Espírito.
mas lá na glória, Ele vai habitar, nós habitaremos nele. Porque não haverá nenhum lugar nessa cidade onde a presença dele não será real, verdadeira e poderosa. Não conseguiremos fugir da presença de Deus. É por isso que as expressões vão dizer que essa cidade, esse lugar está cheio da presença de Deus. A ideia dessa cidade é a ideia da urbis, um lugar de habitação. E Deus está dizendo uma coisa muito interessante com a criação da Nova Jerusalém. Ele está dizendo assim, toda cidade que vocês criaram deu problema. Caim funda a primeira cidade chamada Enoque, em Gênesis 4:17. Fundador da cidade já não era muito bom. Babel sai em seguida para querer construir uma torre até os céus e Deus tem que confundir. Sodoma e Gomorra não é um exemplo de boa cidade. Jerusalém, que era terrena, que a gente esperava que ela seria o lugar do rei, nascer, se tornou falha. Onde Jesus tem que dizer, olha, você é perversa, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eu queria te juntar, porque eu queria tabernacular com você. Mas você fez como toda a cidade, chama para si toda a glória e me despreza, e não quer a minha presença. Um dos motivos de Jesus, nós estávamos conversando hoje sobre Marcos, né? Um dos motivos de Jesus começar seu ministério de fora para dentro de Jerusalém é porque lá ele era ouvido. Jerusalém desprezava o seu Senhor. Mas o objetivo de Deus, dessa que desce do céu, é que ela seja a morada dos salvos, porque Deus a construiu e ela tem características maravilhosas. A primeira delas é que há muralhas e portas, mas as portas estão abertas o tempo todo. Hernandes Dias Lopes vai dizer, pode entrar todos, mas não pode entrar tudo. A ideia de que pode entrar todos, essas portas estarão abertas, não são mais judeus só que são aceitos nessa Jerusalém, não só são aceitos aqueles que fazem parte de um nível sacerdotal, são todos aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro, esses podem vir e serão convidados e eles entrarão nessas portas naquele grande dia. Mas não pode entrar tudo. Os muros também são para dizer que só entra os salvos, remidos pelo Senhor. Por isso tem uma lista de nomes de pessoas que ficam de fora. O tamanho da cidade, o seu formato, descreve que ela é perfeita, ou seja, um cubo totalmente, perfeitamente, os mesmos lados, com as mesmas medidas. Porque Deus criou perfeito. As cidades que os homens criam são imperfeitas, menos Blumenau. As ruas certinhas, corretas, você não tem rua sem saída, tudo perfeito, não tem buraco. O pessoal faz os esgotos, não tem retrabalho. Na sua rua só vai passar uma vez aquele pessoal cortando, nunca mais eles vão passar, porque vão fazer um serviço perfeito. Não. Essas cidades são criadas pelos homens, mas essa é perfeita, totalmente perfeita. E ela é imensa, por isso essa quantidade que a gente não consegue nem computar, para que caiba todos os salvos. E ela é gloriosa, porque Deus habita nela, por isso que ela é tão bonita, cheia de chamadas pedras preciosas para descrevê-la. Não há templo nela e nem luz, porque antes nós éramos o templo do Senhor. Agora Ele é o templo em que nós habitamos. E nós somos cheios da glória dele, e a glória do Senhor é resplandecente. Tem que ter credencial para chegar lá. E a credencial não é os seus atos de justiça, como vimos aqui. É o selo de Cristo em você.
é aquele dia que você reconheceu que precisa de Cristo desesperadamente. E que não há nenhum ato de justiça em você. E você precisa, como um condenado, deseja a absolvição. Que não há nada bonito que seja mais bonito do que o que Cristo fez na cruz por mim e por você. E aí você se rende e diz assim: eu preciso de um Salvador, Jesus Cristo. E Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele é que tira o meu pecado. E aí você começa a caminhar peregrinamente para essa terra. E para este lugar e para essa cidade. Olha só que coisa interessante. Versículo 7 do capítulo 21 vai dizer: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Deixa eu só dar uma rápida explicação do que a maioria dos teólogos falam a respeito do que vai acontecer depois da nossa morte. A maioria dos teólogos acreditam no seguinte, que os crentes em Cristo Jesus irão para o céu. A alma deles estará no céu, e esse céu seria o intermediário, essa espera para o grande dia. E os não salvos iriam para o inferno, sua alma seria para o inferno. Mas no grande dia, na última ressurreição, na segunda ressurreição, onde todos, ímpios e salvos, ressuscitariam com Cristo, receberiam as suas almas para que aqueles que são salvos em Cristo Jesus habitassem os novos céus e a nova terra, e aqueles que são os pecadores que não aceitaram a Cristo iriam para o lago de fogo ardente. Essa é a ideia. Essa linha elimina qualquer tipo de mortalidade da alma, sono da alma, aniquilamento, purgatório, que a gente possa acreditar. Mas eu queria voltar à lista de pessoas aqui. Nessa lista do capítulo 21, ela é mais ou menos tranquila. Mas a lista do capítulo 22, ela fala de alguns nomes. Por exemplo, capítulo 22, versículo 15, diz: ficam fora os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu já ouvi um pai falando com o filho que o filho tinha cometido uma mentira e disse que ele ia para o inferno porque no Apocalipse 22 diz que quem mente vai para o inferno, porque está aqui o versículo bíblico. Se nós entendermos assim, todos nós estaremos no inferno, porque essa lista, de alguma forma, a gente fez alguma coisa. Nós temos que entender que essa lista aqui não é uma lista descritiva, mas uma lista que simboliza aqueles que estarão habitando o lago de fogo, onde queima sem parar. São pessoas que vivem e praticam isso deliberadamente, que não conseguem entender que estão pecando, ou que, quando entendem que estão pecando, não têm nenhum tipo de arrependimento. São pessoas que vivem uma mentira, se alimentam dessa mentira, ganham com essa mentira e não querem sair dessa mentira. São pessoas que são idólatras, não só no contexto de uma adoração a um ídolo que a gente coloca na nossa frente, que tem uma madeira ou um gesso, mas alguém que toma o lugar de Deus, algo que toma o lugar de Deus, são idólatras. Às vezes são idólatras de si mesmos. É gente que
na expressão aqui que talvez mais nos confunda, são cães. E quando se fala em cães, há duas interpretações. A primeira é a expressão de Deuteronômio 23, onde você não deve entregar dinheiro ou dar dízimo na casa do Senhor, fruto de produto de prostituição. As mulheres ganhassem dinheiro com a prostituição, não poderia dar dízimo desse dinheiro. Só que havia uma expressão que os homens que faziam sexo por dinheiro eram cães, chamados de cães. Uma outra explicação é que aqueles que vivem de tal maneira, isolados de Deus, como o cão. E aí a gente fica descontextualizado, porque o tempo que a gente vive, os cães são mais bem tratados que a gente. A ração que o teu cachorro come custa mais do que o filé mignon que você vai comer. O pet do seu cachorro custa mais, então você não consegue entender. Quando fala, os cães ficarão fora, o primeiro sentimento, meu Deus, meu cachorrinho vai ficar fora do céu. E o segundo é, meu Deus, mas o que eles fizeram? São bem cuidados, educados, não reclamam, não falam mal de ninguém. Aliás, para o mundo que nós estamos vivendo, um cão é a melhor pessoa para se viver. Você casa, o marido reclama de você. O cachorro nunca vai reclamar de você. Cachorro nunca vai pedir para você sentar ao lado do sofá e dizer assim, eu queria trocar uma ideia com você, vamos discutir a relação. Nunca. Mas não é esses cães. Naquele tempo, os antigos, principalmente os judeus, não tinham cãozinho de estimação. Os cães ficavam no meio da rua, comendo qualquer tipo de impureza, e é por isso que é aquela expressão, como o cão que volta o vômito e tal. Por quê? Porque ele comeu comida estragada, porque ele não tem lugar, ele não tem cuidado, ele não tem atenção de ninguém. São essas pessoas que querem viver uma vida não só solitária, mas uma vida rebelde, uma vida distante. Eles sabem a verdade, eles têm um lugar para ficar, mas eles não querem isso. É gente que se hay gobierno, sou contra. É gente que se diz que tem alguma coisa boa, mas se tem regra, estou fora. É gente que não se submete a nada, são os cães. Então essa listagem dos que vão ficar fora dessa grande cidade são pessoas que não se submetem ao senhorio de Cristo, que não o reconhecem como Senhor e por isso não podem receber o selo. São pessoas covardes. Por que são covardes? E vamos lembrar do contexto onde está sendo dito isso, século I, perseguição. Alguém chegava para você e dizia assim, você é cristão? Se você dissesse que é cristão, seria morto. Esse tipo de covarde. Talvez hoje essa palavra perdeu sentido para nós, porque ninguém vai chegar para você, se você é cristão, vai perder, vai morrer. Nós não sabemos o que é isso. Mas nós sabemos o que é covardia. Esses covardes são aqueles que negam Jesus deliberadamente para não sofrerem nenhum tipo de ônus. Isso é covardia. Por isso, o texto vai terminar dizendo da nossa grande expectativa. A nossa expectativa é que um dia, tudo isso que a gente reclama, tudo isso que a gente sofre, tudo isso que a gente não consegue conviver, essa injustiça social, essa pobreza miserável, essa violência, alguém tem que clamar a Deus para ganhar um local no hospital, um leito de hospital, ou alguém que chega lá e tem um plano de saúde, ou até mesmo tem um dinheiro, ele consegue entrar na frente e ser atendido. Por quê? Porque isso é injusto.
esse tempo, quando a gente olha para mulheres que são estupradas pelos seus próprios maridos, homens violentos, filhos que são estuprados pelos seus pais, pessoas violentas. E a gente olha para tudo isso e diz, Senhor, quando é que essa situação vai ser restaurada? Quando vai mudar isso? Quando isso vai acabar? Quando virão esse tempo de um novo céu e uma nova terra, como Pedro diz, que habitará a justiça? É para essa hora que eu anseio, é essa hora que eu digo, finalizando esse texto e esse livro, ora vem, Senhor Jesus, vem teu reino, instaura na vida dessa pessoa. Nós temos alguns irmãos aqui que vieram do Haiti. Veja, esse pessoal todo teve que sair da sua terra porque ele não tem nem casa mais, porque foi destruído por um terremoto. Outros que são peregrinos no mar para poder chegar numa terra que nem os quer, para poder sobreviver. Isso é o tempo dessa injustiça, do pecado, do sofrimento dessa terra. Ora vem, Senhor Jesus. É essa a expectativa que eu, como cristão, preciso ter do novo céu e da nova terra. Deus deu uma dica de como ele queria fazer do povo dele. Lembra que o povo de Israel, todo mundo recebeu a sua terra? Lembra que todo clã de Israel tinha a sua terra? Gente, eu não estou dizendo aqui que nós vamos ter reforma agrária no céu, gente, por favor, hein? Não é nada disso. Eu só estou dizendo que é um jeito de dizer que ninguém vai deixar de receber o seu galardão. Ninguém vai ficar ficando olhando assim, eu ganhei tanto, fulano ganhou tanto. Não, vai ser uma alegria imensa, porque habitará justiça. Sabe o que é você olhar para o lado e não ver mais reclamação de dor, porque não haverá dor. Sabe o que é olhar para o lado e ver harmonia, porque não haverá mais atrito. Porque essa primeira ordem, essa ordem que nós vivemos, já passou. Meus irmãos, todos nós veremos um dia Deus face a face. Uns verão para enfrentá-lo como juiz, Cristo como juiz, e outros o verão para vê-lo face a face por toda a eternidade e se relacionar com ele. Eu não sei onde será. Tenho uma ideia de como será, mas eu sei de uma coisa. O velho hino que eu cantava com a minha mãe lá no interior do Paraná, antes de ver os amigos ao redor, eu sei que eu verei meu Redentor. Um fim da lida terrial, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, com os amigos ao redor, mas Ele é quem eu mais anseio ver. Queridos, se a sua esperança para Cristo é apenas este mundo, a Bíblia diz que você e eu somos os mais dignos de lástima. A sua agenda neste mundo é uma agenda de correria tão grande. Mas o que nós vamos levar para lá é o meu corpo e a minha alma. E a minha alma será cheia daquilo que eu desejei aqui, de estar com Ele todo o tempo. Por isso, pregar Apocalipse. Para que amanhã de manhã, hoje mesmo, mude algumas coisas em você. Primeiro, é o seu relacionamento com Deus. Quando o cristão fecha a porta do seu quarto, ou vai para o seu canto de oração, e ele humildemente começa a falar com Deus, e ele começa a entrar em conexão com Deus, ele já começa a desfrutar o que vai acontecer naquele tempo.
Não haverá mais separação entre o céu e a terra. Quando a Bíblia diz que não haverá mais mar, não é porque não vai ter água, mas é que o mar era uma expressão de lugares desconhecidos e perigosos ao homem. Não haverá mais perigo, porque o Senhor é Senhor do mar. Não haverá mais separação, porque o homem precisava caminhar naquele mar com navios frágeis. Não haverá mais separação. O céu e a terra se unirão, e Deus habitará com o homem, e o homem habitará com Deus, e não haverá mais nenhuma separação. Quando você ora, você é elevado a essa dimensão celestial. Não existe mais separação entre céu e terra. Quando você ora, Deus está perto, ouvindo o que você está falando. E você já começa a sentir a presença de Deus. É por isso que quando nós oramos, todo medo se vai. Por isso que quando nós oramos, somos fortalecidos no Senhor. Porque já começamos a desfrutar do novo céu e da nova terra. O segundo desafio que eu queria fazer a você. Primeiro, essa experiência de oração. Segundo olha para a sua alma. Veja o que está sujo nela. E diz, Senhor, lá não habita nenhuma maldição, nem algo impuro. Me limpa, me prepara a cada dia. John Wesley dizia, quando perguntaram para ele, como é que você acha que você vai estar fazendo no dia que Jesus voltar? Ele disse, espero estar fazendo exatamente o que faço todos os dias, esperando ansiosamente a volta dele. Meu irmão, se você não tem a dimensão do céu, se você não tem a dimensão que esse dia pode ser o dia para qualquer um, porque existe um escatom coletivo, onde Cristo voltará nas nuvens e receberá todo o seu povo e chamará o seu povo. Mas existe um escatom individual, que é o dia que nós vamos à presença dele. Que bom que você esteja se preparando para esse momento. Se você está vivendo uma vida que é mais parecida com o cão, lembre-se que você é ovelha. Se você está vivendo uma vida displicente do seu relacionamento com Deus, a sua agenda é cheia de tantos compromissos, mas nenhum deles passa pelo relacionamento com Deus, eu queria que você nessa noite percebesse que o Apocalipse nos revela que um dia estaremos diante dele e toda correria não fará mais sentido. O cristão não espera nada mais do que a resplandecente volta de Jesus, a iminente volta de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, com ardente expectativa, nós vivemos isso. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E a minha oração é, Deus nos desperta para isso. Pai amado, Tua palavra nos revela algo tão interessante. Teu Filho ressuscita e quando ressuscita passa 40 dias aqui na terra. E nesses 40 dias ele come com as pessoas, ele conversa com as pessoas, ele vive uma vida normal com as pessoas, mas já com seu corpo glorificado. E sobe aos céus. E diz que um dia voltará. E a partir daquele momento ele inaugura a maior expectativa de todo cristão. Alguns naquele tempo entenderam errado o Senhor, acharam que o Senhor voltaria na outra semana, e no outro dia, no outro mês.
pararam de trabalhar, pararam de fazer suas coisas, foram para Jerusalém, esperarem a volta de Jesus. Mas não foi isso que o Senhor disse. O Senhor descreve sinais, o Senhor descreve acontecimentos, o Senhor descreve nos teus sermões que haveria apostasias, que o anticristo viria, que seria vencida a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, a grande Babilônia, tantas coisas o Senhor falou. E nós estamos aqui 2000 e poucos anos depois do que o Senhor disse que voltaria. E nós estudamos esse livro todo este ano. Não tentando decifrar, nem descrever, mas tentando entender o significado dele. E nessa noite nós queremos dizer, Senhor, que entendemos o significado. Um dia o Senhor vai voltar. E nós esperamos ansiosamente a sua volta. Porque a sua volta representa a vitória sobre a morte, completa e absoluta dos nossos corpos mortais, que são regenerados, já foram regenerados pelo teu sangue, mas serão glorificados pela sua presença. Nós entendemos, um dia o Senhor vai voltar, e o Senhor vai nos levar para habitar contigo, aonde o Senhor preparou lugar para nós. Um dia o Senhor vai voltar e o Senhor vai fazer o recomeço. Então a gente não precisa ficar sonhando, imaginando como seria o Éden, porque nós veremos e viveremos. Como a tua palavra diz em Isaías 11, o cordeiro vai pastar junto com o leão, o lobo. O leão vai se alimentar junto com um outro animal. A criança vai tocar na cobra e não vai se ferir, porque ali vai ser destituído de toda a ação que o pecado trouxe à terra. Ah, Senhor Jesus, um dia o Senhor vai voltar e o Senhor vai nos chamar pelo nosso nome, um novo nome que o Senhor nos deu. Um dia o Senhor vai nos chamar e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entre no gozo eterno que está preparado para vós. Um dia o Senhor vai voltar. Para alguns nós veremos e seremos transformados. Para outros, o Senhor vai chamar para esperar o dia do grande dia, o dia do juízo final. Mas, Senhor, nessa noite nós queremos dizer uma coisa. Nós não merecemos tanto amor. Não merecemos tanto interesse da sua parte. Por isso reconhecemos que mesmo pecadores, somos amados do Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos dizer: Senhor, quais são as impurezas que nós temos tratado como coisas naturais e normais? Senhor Jesus, toma a nossa agenda, as coisas que fazemos, e passa um fogo nelas, como o Senhor vai fazer com os elementos nessa terra, como diz a tua palavra. E só deixa aquilo que glorifica o teu nome e que é bênção para o teu reino, e que glorifica o Senhor e que faz bem para nós. Senhor, toma o nosso orçamento e passa um fogo nele. Queima o nosso orçamento e deixa só aquilo que é do Senhor. Aquilo que glorifica o Senhor, aquilo que é para nossa alegria, mas que o Senhor se alegra com isso. Onde estamos investindo o nosso dinheiro, gastando o nosso dinheiro, gastando o nosso tempo. Senhor Jesus, vai tomando, Senhor, todas as áreas da nossa vida, a nossa sexualidade, a nossa boca, a nossa mente, a nossa ira, o nosso desentendimento com as pessoas, o nosso orgulho, a nossa falta de perdão. Vai purificando a tua igreja. Queima da tua igreja o que não é do Senhor, o que é de homens, para que fique somente a tua presença no nosso meio. Santifica-nos, Senhor, para a gente poder dizer com coragem: ora vem, Senhor Jesus.
Mas uma coisa eu te peço, Senhor, dá-nos ousadia e alegria em te proclamar como Senhor das nossas vidas. Pai, que não haja covardia no nosso meio, mas que haja ousadia para proclamar o Senhor até que o Senhor volte. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer um desafio a você, terminando este culto. Você que tem acompanhado todas essas palestras e esses textos a respeito do Apocalipse, mas nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, realmente, e você gostaria de fazer isso, pediria que os salvos em Cristo Jesus dobrasse sua fronte, orasse agora e clamasse ao Senhor. E eu gostaria de orar com você. Gostaria que você saísse do seu lugar corajosamente. Dissesse, eu entendi. Eu entendi a mensagem. Eu preciso de Jesus. E eu reconheço esse Jesus. Queria que você levantasse o seu lugar. Saísse. De onde você está? Eu sei que é muita angústia, muito medo, muita dúvida. Mas eu queria orar com você, para que nessa noite houvesse uma convicção de salvação na sua vida. Para que esse Apocalipse não seja caótico, mas seja apoteótico, a presença dele na sua vida e a presença da sua vida nele eternamente. Tem alguém aqui que entende isso, que quer ter Jesus, dizer, olha, eu preciso desse Jesus. Mas eu nunca fiz isso, eu nunca orei, eu nunca tomei essa decisão, eu queria fazer isso. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Levanta a sua mão. Glória a Deus, querida. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Essa é uma decisão. Essa é uma decisão que a partir desse momento, ela está cravada lá no livro da vida que a gente falou. Esse livro, ele é um livro simbólico. Não vai ter um livro lá no céu, mas ele representa que alguém disse, eu sou de Jesus. Tem mais alguém que está dizendo, eu quero isso. Eu preciso disso. Eu desejo isso. Eu almejo isso. Está nascendo no meu coração um desejo por essa presença gloriosa e eterna. Mais alguém? Mais alguém que quer fazer isso? Amém? Glória a Deus. Pode baixar a mão. Deus abençoe. Isso não é uma obrigação, isso é um prazer. Por isso eu gostaria de convidar aqueles que disseram isso, que levantaram a sua mão, que alguém viesse com ele para cá, com ela para cá, porque ela não viesse sozinho, ele não viesse sozinho, para a gente orar aqui na frente com você. Essa é uma tomada de decisão pessoal com Jesus. Enquanto isso, se você não levantou a mão, não tem problema. Sai do seu lugar. Eu quero orar com você. Sem medo, sem receio. Quero orar com você aqui, essa tomada de decisão. Olha lá, vem aqui, não deixa ninguém sozinho. É? Que bom. Glória a Deus. Sai do seu lugar, não fica olhando não, querido. Você é crente em Jesus? Essa hora é hora de luta espiritual. Fecha os seus olhos, clama ao Senhor. Tem gente que está numa batalha. Por quê? Porque a alma dele precisa de uma resposta, porque o corpo será ressuscitado. Mas essa unidade precisa ser convicta em Cristo Jesus. Fecha os seus olhos, querido. Clama ao Senhor. A batalha é nesse lugar, mas a vitória do Senhor Jesus. E eu creio nisso, porque Ele é o Cordeiro que venceu. E Ele já venceu, em nome de Jesus. Eu queria orar com vocês, queridos. E eu gostaria que você repetisse comigo uma oração. E essa oração é para que tudo que lhe ouvir, e a primeira pessoa a lhe ouvir é Jesus Cristo, é Deus. E Ele está agora selando você. O diabo não terá mais poder sobre você. Ele apenas terá
como um leão rugindo ao redor, mas ele não terá mais poder. Apenas influência, mais poder é do sangue de Jesus Cristo. Segunda coisa importante que vai acontecer na sua vida, a partir de agora o Espírito Santo vai habitar em você. E a presença do Espírito Santo é Deus habitando em você. Então o mesmo prazer que você terá no céu, ou nesse tempo do céu e depois da nova terra, você começará a experimentar agora, porque a presença de Deus te trará alegria indizível, maravilhosa. E a última coisa, nascerá dentro de você um desejo de falar do amor de Jesus, porque isso foi maravilhoso. Minha irmã, vem aqui, traz a irmã ali que está sozinha ali, vem cá, minha irmã, venha cá, traga ela aqui, vamos orar juntos, que ela não se sinta só. Vem com ela, isso, vem junto. Eu vou orar agora, você repete com convicção isso. Pai amado, eu creio em Jesus Cristo e eu entrego a minha vida a Ti neste momento. Senhor Jesus, eu creio que naquela cruz o Senhor levou todos os meus pecados, todas as minhas dores, todas as acusações que tinham contra mim. E agora eu sei que eu sou livre em Cristo Jesus. Toma a minha vida, arranca o sofrimento e traz essa paz que vem do alto e que excede o meu entendimento. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, que nasci em pecado, mas que hoje, arrependido, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus, a partir de agora, há um único Senhor, um único soberano, Jesus Cristo. Tu és o meu Deus e o meu dono. Espírito Santo, me dirija, me conduza a fazer apenas aquilo que a palavra de Deus diz, porque é o melhor para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.